A prova que se tornou bênção, um testemunho de fé que não pode ser calado. O peso da noite e a decisão que mudou tudo. Era uma terça-feira à noite e o irmão Carlos, vamos chamá-lo assim para preservar sua identidade, mas sua história é real e conhecida por muitos na congregação. Sentou-se à mesa da cozinha com as mãos trêmulas. Na sua frente, 3 contas atrasadas, o aluguel com aviso de despejo, a fatura do cartão com juros acumulados e a mensalidade da escola do filho mais velho, que já havia sido negociada 2 vezes. Sua esposa, Marta, lavava a louça em silêncio, mas ele sabia que ela também estava orando em pensamento, como fazia sempre que as coisas apertavam. Marta, ele começou com a voz embargada. Não sei mais o que fazer. Já vendi a moto, já peguei emprestado com todo mundo que podia, e ainda falta. Ela secou as mãos no pano de prato e se sentou ao seu lado, colocando uma mão sobre a dele. Não foram palavras de consolo vazias, mas uma pergunta que doía. E a oferta deste mês? Vamos deixar de dar? Carlos baixou a cabeça. Aquela pergunta era um teste. Não era sobre dinheiro, era sobre fé. Ele sabia que se parasse de ofertar, estaria dizendo a Deus, Senhor, o Senhor não é suficiente. Mas como explicar isso para os filhos que já estavam comendo menos para que a comida durasse até o final do mês? Foi então que ele se lembrou das palavras do cooperador João, um homem simples que trabalhava como pedreiro e sempre dizia, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer o nosso coração. E quando a gente prova que confia nele, Ele abre caminhos que a gente nem imagina. Carlos respirou fundo. Não, vamos dar, mesmo que seja só R$1. Porque se a gente parar agora, é como se estivéssemos dizendo que Deus não é fiel. Marta sentiu e naquela noite, eles colocaram na caixinha de ofertas os últimos R$20 que tinham dinheiro que, humanamente falando, deveria ir para o leite das crianças. O envelope misterioso e a primeira lição de fé. No domingo seguinte, Carlos foi ao culto com o coração pesado, mas determinado a não desistir. Enquanto os irmãos cantavam o hino, confia no Senhor, ele fechou os olhos e orou. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não estou pedindo riqueza, só um jeito de pagar o aluguel e não ficar na rua. Se o Senhor quiser, até aceito trabalhar de servente, varrer chão, só me dá uma chance. Quando abriu os olhos, viu o irmão Pedro, um dos anciãos da congregação, se aproximando com um envelope branco na mão. Irmão Carlos, o Senhor me colocou no coração para te entregar isso. Não é de mim, é dele. Carlos abriu o envelope tremendo. Dentro, havia R$850, o valor exato do aluguel atrasado, mais R$50. Não havia bilhete, não havia explicação. Só o dinheiro e a certeza de que Deus havia ouvido. Mas aqui vem a parte que muitos não contam. Carlos não ficou rico. Aquele dinheiro só resolveu o problema imediato. As outras contas ainda estavam lá. O salário ainda estava atrasado. A crise não tinha acabado. E foi aí que veio a verdadeira prova. A tentação de desistir e a visita que salvou uma família. Na semana seguinte, Carlos recebeu uma ligação do gerente do banco. Seu financiamento foi negado. E como o senhor está com o nome sujo, não vamos poder ajudar. Ele desligou o telefone e sentou no chão do banheiro, encostado na parede, chorando. Pela primeira vez, duvidou. Será que Deus só quer me humilhar? Será que eu sou tão pecador que não mereço nenhuma saída? Foi então que bateram à porta. Era o jovem Lucas, um rapaz de 19 anos que havia se afastado da igreja há 2 anos. Ele estava pálido, magro, com olheiras fundas, sinais de que a vida nas ruas não estava sendo fácil. Irmão Carlos, eu não tenho para onde ir, minha mãe me botou para fora, e eu não aguento mais essa vida. O senhor acha que ainda tem jeito para mim? Carlos olhou aquele jovem e viu a si mesmo anos atrás, antes de conhecer a verdade, antes de ser batizado, antes de entender que Deus não desampara quem se arrepende. Ele poderia ter dito, não é hora, Lucas. Estou com meus próprios problemas. Mas algo dentro dele falou mais alto. Entra, filho. Vamos conversar. O jejum que quebrou as correntes. Carlos não tinha respostas prontas para Lucas. Não tinha sermões decorados. Mas tinha uma coisa que o jovem não tinha, esperança. Naquela noite, os dois jejuaram juntos, não por obrigação, mas por desespero e fé. Carlos orou. Senhor, eu não sei como vou pagar as contas. Não sei como vou alimentar meus filhos. Mas se o Senhor me der força, eu vou ajudar esse jovem a voltar para ti. Porque se o Senhor salvou um pecador como eu, pode salvar ele também. E então, algo aconteceu. No terceiro dia de jejum, Carlos recebeu uma ligação de um antigo patrão, dono de uma pequena oficina mecânica. Carlos, lembra que você trabalhou aqui há uns anos? Pois é, o meu funcionário teve um acidente, e eu preciso de alguém urgente.
Se você quiser, o emprego é seu. Pago R$ 1.500 por mês para começar. Carlos quase caiu no chão. Não era um salário alto, mas era o suficiente para começar a sair do buraco. E Lucas? Ele chorou quando Carlos lhe contou como Deus havia respondido. Naquela mesma semana, ele foi batizado nas águas, e hoje é um cooperador ativo na congregação, ajudando outros jovens a saírem das drogas. A cura que veio no tempo de Deus. Mas a história não para por aí. 2 meses depois, Marta começou a sentir dores fortes no abdômen. Os exames revelaram um tumor no ovário. Os médicos falavam em cirurgia de urgência, mas o plano de saúde não cobria tudo. Mais uma vez a prova bateu à porta. Carlos poderia ter desistido. Poderia ter culpado a Deus. Mas em vez disso, ele reuniu a igreja. Na reunião de oração, os irmãos impuseram as mãos sobre Marta e clamaram. Não foi uma cura instantânea, não houve milagre espetacular. Mas semana após semana, os exames foram mostrando redução do tumor. Hoje Marta está curada. Os médicos chamam de remissão espontânea, mas eles sabem a verdade, foi Deus. E o mais incrível, durante todo aquele tempo Carlos nunca deixou de ofertar. Mesmo quando as contas estavam apertadas, mesmo quando o medo batia, ele confiou. A multiplicação da bênção, quando Deus usa quem foi prova. Hoje Carlos e Marta são cooperadores na congregação. Eles visitam famílias em crise, levam cestas básicas para irmãos necessitados e testemunham em escolas e presídios. E Lucas? Ele agora trabalha na mesma oficina que salvou Carlos, e todo mês, os dois separam uma parte do salário para ajudar outros. Deus não nos tirou da prova só para nos abençoar, diz Carlos com os olhos brilhando. Ele nos tirou para a gente ser bênção na vida de outros. A lição que ninguém pode ignorar. Se você está lendo isso e pensa, mas e eu? Minha situação é pior. Ouça bem. Deus não promete que todas as contas serão pagas amanhã. Não promete que a doença vai sumir hoje. Não promete que o sofrimento vai acabar agora. Mas ele promete uma coisa. Não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:05. Carlos poderia ter desistido. Poderia ter parado de ofertar. Poderia ter culpado a Deus. Poderia ter abandonado Lucas. Mas ele escolheu ficar firme. E hoje sua família é uma prova viva de que Deus honra quem confia nele. O convite que não pode esperar. Se você está afundado em dívidas, se está doente, se está sozinho, se está com medo, ouça. Deus não olha para quem você foi. Ele olha para quem você pode ser. Ele não olha para quantas vezes você caiu. Ele olha para se você está disposto a se levantar. Carlos era um homem comum. Não era pastor, não era rico, não era especial. Mas ele creu. E Deus fez o resto. Glória a Deus. Que este testemunho fortaleça sua fé. Que ele te lembre que Deus não mudou. Que ele te faça levantar, mesmo que esteja no chão. Fique firme. Confie. Obre, porque a obra que Deus começou em você, ele vai terminar. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A história que não acabou. Como a fé de Carlos transformou uma comunidade. O silêncio antes da tempestade. Era uma terça-feira à noite, o dia em que a oficina de Carlos costumava fechar mais cedo. Ele estava sentado na calçada com as mãos sujas de graxa, olhando para o movimento da rua. O cheiro de óleo queimado misturava-se ao ar úmido da cidade, e o barulho dos carros passava como um zumbido distante. No bolso, a carteira vazia pesava mais do que qualquer ferramenta. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade, sussurrou, fechando os olhos por um instante. Não era uma oração longa, nem cheia de palavras bonitas. Era apenas um homem, cansado, com as contas se acumulando e a sensação de que a qualquer momento, tudo poderia desmoronar. Dentro da oficina, Lucas, agora com 16 anos, organizava as ferramentas. Ele já não era mais aquele menino magro e assustado que chegara anos antes. Agora tinha os ombros largos, as mãos calejadas e um sorriso que, embora ainda tímido, transbordava gratidão. Pai, a gente vai conseguir, né? Perguntou sem olhar para Carlos. A pergunta doeu. Não pela dúvida do filho, mas pela própria incerteza que Carlos sentia. Ele respirou fundo antes de responder. Vamos, meu filho. Deus nunca nos abandonou. E não vai começar agora. Mas naquela noite, enquanto deitava na cama, Carlos não conseguia dormir. As dívidas pareciam um monstro de 1000 cabeças, o aluguel atrasado, as contas de luz cortadas, o supermercado que já não fiava mais. E pior que tudo, a vergonha de não poder dar a Lucas o que qualquer pai sonha oferecer ao filho. Será que eu falhei, Senhor? Perguntou ao teto com a voz embargada. Foi então que se lembrou das palavras do cooperador Antônio, na última reunião. Deus não nos promete uma vida sem provas, irmãos, mas promete estar conosco nelas.
Carlos fechou os olhos e pela primeira vez em semanas, sentiu uma paz estranha. Não era a certeza de que tudo se resolveria amanhã. Era algo mais profundo, a convicção de que mesmo no escuro Deus estava ali. O envelope que mudou tudo. Na manhã seguinte, enquanto Carlos abria a oficina, um carro parou na frente. Era o irmão Márcio, um dos cooperadores mais antigos da congregação. Ele desceu com um envelope na mão e um sorriso que parecia esconder algo. Irmão Carlos, o Senhor me colocou no coração para trazer isso para você, disse, entregando o envelope. Carlos hesitou. Não gostava de receber esmolas. Mas o olhar firme de Márcio não deixava espaço para recusas. Não é meu, irmão. É do Senhor. E ele sabe o que você está passando. Dentro do envelope havia exatamente o valor do aluguel atrasado e das contas de luz. Não um centavo a mais, não um a menos. Carlos não chorou. Não pulou de alegria. Apenas segurou o envelope com força, como se aquilo fosse uma prova tangível de que Deus ouvirá seu clamor. Obrigado, irmão. Foi tudo que conseguiu dizer, com a voz rouca. Márcio apenas assentiu, deu um tapinha em seu ombro e foi embora. Naquela noite, enquanto jantavam um simples arroz com feijão e um ovo frito, Carlos contou a Lucas sobre o envelope. Deus proveu, filho. Não do jeito que a gente queria, não no tempo que a gente queria, mas ele proveu. Lucas olhava para o pai com admiração. Um dia, eu quero ser como o Senhor, pai. Firme mesmo quando tudo parece ruim. Carlos sorriu, mas sentiu o peso da responsabilidade. Não era sobre ele. Era sobre Deus. E agora, mais do que nunca, ele entendia que sua história não era só dele, era um testemunho que precisava ser compartilhado. A visita que ninguém esperava. 2 semanas depois, enquanto Carlos consertava o carro de um cliente, um jovem magro, de cabelo desgrenhado e olheiras fundas, parou na porta da oficina. O senhor é o Carlos? Perguntou com a voz trêmula. Sou eu. Em que posso ajudar? O jovem, que se apresentou como Rafael, 22 anos, hesitou antes de falar. Eu ouvi falar do senhor na congregação. Disseram que o senhor já passou por coisas difíceis, que quase perdeu tudo, e que Deus mudou sua vida. Carlos largou a chave de fenda e enxugou as mãos na calça. Entre, meu filho. Vamos conversar. Rafael sentou-se em um banco de madeira, olhando para o chão. Eu tô afundado, irmão Carlos. Drogas, dívidas, família destruída. Já tentei de tudo. Até pensei em ele, engoliu em seco, em acabar com tudo. O coração de Carlos apertou. Ele se lembrou de si mesmo, anos antes, quando a desesperança quase o venceu. Escuta aqui, Rafael. Eu já estive onde você está. Já achei que não tinha saída. Mas Deus não desistiu de mim. E não vai desistir de você. Rafael levantou os olhos, úmidos. Mas como? Como o senhor conseguiu? Carlos puxou uma cadeira e sentou-se na frente dele. Não foi fácil. Não foi rápido. Mas foi real. Eu comecei a ir aos cultos, mesmo quando não queria. Comecei a ofertar, mesmo quando não tinha. Comecei a orar, mesmo quando não via resposta. E pouco a pouco, Deus foi mudando tudo. Rafael abaixou a cabeça. Eu não sei se consigo, irmão. Não é sobre você conseguir. É sobre você se entregar. Deus faz o resto. Silêncio. Depois de alguns minutos, Rafael levantou os olhos, determinados. Eu quero mudar, mas não sei por onde começar. Carlos sorriu. Começa amanhã. No culto. Eu te busco. O batismo que lavou o passado. 3 meses se passaram. Rafael, que antes mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, agora estava de pé, na frente da congregação, com uma camisa branca e o coração acelerado. O cooperador Antônio, com a Bíblia na mão, falou com voz firme. Rafael, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim, irmão. Eu creio. Respondeu, com a voz trêmula, mas convicta. Você se arrepende dos seus pecados e quer seguir a Jesus? Sim, eu me arrependo. O tanque batismal estava cheio. A água calma refletia a luz que entrava pela janela. Quando Rafael desceu as escadas e foi batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, algo mudou não só nele, mas em todos que testemunhavam. Carlos, de pé ao lado de Lucas, sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Aquele momento não era só sobre Rafael. Era sobre a fidelidade de Deus. Depois do batismo, quando Rafael saiu da água, sorrindo como uma criança, Carlos o abraçou forte. Bem-vindo à família, irmão. Rafael, com os olhos brilhando, apenas balançou a cabeça, sem palavras. Deus havia feito mais uma vez. A oficina que virou um ministério. 1 ano depois, a oficina de Carlos não era mais a mesma. Não porque tivesse ficado maior ou mais luxuosa, mas porque se tornará um lugar de restauração.
Rafael, agora sóbrio e trabalhando como aprendiz, ajudava nos concertos e testemunhava para os clientes. Lucas, aos 17 anos, liderava um grupo de jovens na congregação, compartilhando como Deus havia mudado sua vida. Até a senhora Maria, a vizinha que antes reclamava do barulho, agora levava café para os meninos e ouvia as pregações aos domingos. Mas o maior milagre ainda estava por vir, o diagnóstico que abalou tudo. Uma manhã, Carlos acordou com uma dor forte no peito. Deve ser só cansaço, pensou, tomando um analgésico e indo trabalhar. Mas a dor não passava. Após insistência de Lucas, ele finalmente foi ao médico. O diagnóstico foi como um soco no estômago. Câncer, um tumor no pulmão. Precisamos operar logo. Carlos sentou-se na cadeira do consultório, atordoado. Mas como? Eu nunca fumei, nunca. O médico foi honesto. Às vezes essas coisas simplesmente acontecem. Mas temos boas chances se agirmos rápido. Naquela noite em casa, Carlos não conseguiu esconder as lágrimas. Pai, a gente vai conseguir, né? Lucas perguntou com os olhos cheios de medo. Carlos o abraçou. Não sei, filho. Mas sei que seja o que Deus permitir, Ele está no controle. A batalha da fé. A cirurgia foi marcada para daqui a 2 semanas. Na congregação, os irmãos se uniram em oração. Não havia gritos, não havia histeria. Apenas homens e mulheres de joelhos clamando em silêncio. Carlos, mesmo com medo, continuou trabalhando. Continuou ofertando. Continuou lendo a Bíblia. Até que, na véspera da cirurgia, o cooperador Antônio o chamou. Irmão Carlos, o Senhor me colocou no coração para jejuar por você amanhã. Não só eu, mas vários irmãos. Vamos estar em oração desde as 6 horas da manhã. Carlos assentiu comovido. Obrigado, irmão. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Não por medo, mas por uma paz que ultrapassava todo entendimento. O milagre no hospital. A cirurgia durou 5 horas. Quando Carlos acordou, a primeira coisa que viu foi o rosto de Lucas pálido, mas aliviado. Pai, o médico disse que o tumor era menor do que eles pensavam. Conseguiram tirar tudo. Você vai ficar bem. Carlos fechou os olhos, agradecido. Glória a Deus. Mas a melhor notícia ainda viria. Na consulta de acompanhamento, o médico, surpreso, mostrou os exames. Não entendo. Normalmente, nesse tipo de câncer, as células cancerígenas aparecem nas bordas do tecido removido. Mas no seu caso não há nenhum vestígio. É como se, ele hesitou, como se o tumor simplesmente não tivesse se espalhado. Carlos sorriu. Eu sei o que aconteceu, doutor. Deus ouviu as orações do seu povo. O médico, embora cético, não teve como negar. Seja o que for, você é um homem de sorte. Carlos balançou a cabeça. Não é sorte. É graça. O legado que continua. Hoje, 5 anos depois, a oficina de Carlos é conhecida não só pelos concertos, mas pelo amor que transborda dali. Rafael agora é um cooperador na congregação, ajudando outros jovens a saírem das drogas. Lucas se casou com uma irmã da igreja e tem um filho, que carrega o nome do avô, Carlos Júnior. A senhora Maria se batizou e agora faz parte do coral. Até o médico que operou Carlos começou a frequentar os cultos, intrigado pela fé daquele homem. Mas, para Carlos, o maior milagre não são as vidas mudadas. É saber que, mesmo quando tudo parecia perdido, Deus estava trabalhando. A última lição. Hoje, quando alguém pergunta a Carlos como ele conseguiu superar tudo, ele sempre responde a mesma coisa. Não fui eu. Foi Deus. Eu só não desisti. E então, com os olhos brilhando, ele repete as palavras que ouviu anos atrás e que mudaram sua vida. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco nelas. E isso basta. O convite que não pode esperar. Se você está lendo isso hoje e pensa, mas a minha situação é pior. Deus não vai me ouvir. Eu já tentei e não deu certo. Ouça bem. Deus não olha para o que você fez. Ele olha para o que você pode ser. Ele não exige que você seja perfeito. Ele só pede que você confie. Carlos era um homem comum. Rafael era um viciado sem esperança. Lucas era um menino perdido. Mas Deus os transformou. E Ele pode transformar você também. Fique firme. Confie. Obre. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.